Maria, que ali Maria se assentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. E ali ele disse para Marta: Marta, Marta, por que tu estás preocupada? Por que tu estás ansiosa? Maria, tua irmã, ela escolheu a melhor parte, foi se inclinar aqui diante de mim, foi se assentar e ouvir a palavra, porque a palavra, ela é vida, e ela é vida para o espírito, para a alma do ser humano. Então, quando nós, amados irmãos, se inclinamos para ouvir a palavra de Deus, porque Ele diz que a sua palavra é através da sua palavra que o ser humano ele vai ter fé. Quando Deus diz, quando Ele diz, quando a sua palavra é pregada, é através da sua palavra que a fé, ela vem. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, amados irmãos, nós vamos crer que não tem situação que Deus não possa resolver. Não tem problema que Deus ele não possa, amado irmão, solucionar. Então, quando a gente ouve a palavra, nós vamos crer que Ele fez coisas inexplicáveis. Fez coisas que o homem não pode fazer. E aí a sua fé, ela vai aumentar nesse Deus. Por isso, amado irmão, que a mulher com fluxo de sangue que estava ali há 12 anos padecendo daquele fluxo de sangue, talvez aquela mulher já pensava que não ia ter mais solução para a sua vida, ia morrer com aquela enfermidade, porque ela já tinha gastado tudo, já tinha passado por vários médicos, mas a sua esperança, ainda ela tinha uma esperança que ainda iria ser solucionado. Aquela mulher ainda ela sonhava em um dia voltar à sua vida física normalmente. Talvez aquela mulher fosse uma mulher que tivesse ali muita saúde, talvez aquela mulher fosse uma mulher que tivesse muita disposição, tivesse muito ânimo, muita alegria, mas por o decorrer da enfermidade, pelo decorrer do sofrimento, aquela mulher talvez se abateu, aquela mulher talvez se desanimou por algum momento, já tendo gastado tudo, já tendo padecido muita fraqueza também no seu corpo. Mas aquela mulher, um dia ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, a sua fé ela aumentou, porque ela ouviu falar que Jesus curava. Ela ouviu falar que Jesus já tinha feito alguns milagres. Talvez Jesus já tinha curado um cego, Jesus já tinha curado o aleijado, Jesus já tinha feito ali, ressuscitado os mortos, como ele ressuscitou a filha de Jairo, como ele ressuscitou a Lázaro. Talvez aquela mulher ouviu falar dos milagres de Jesus, e ela disse: essa é a solução para a minha vida, é Jesus. É esse homem que é a solução para o meu problema. É com ele mesmo que eu vou atrás. Aonde que esse homem se encontrar para que eu possa ir de encontro a ele? E quando ela ouviu que a multidão estava passando, ela perguntou: quem é que está passando aí? E a multidão disse: é Jesus de Nazaré. É ele que está aqui, é ele que está passando. E aquela mulher se aproximando da multidão, não conseguindo muito se aproximar dele, ela pensou somente no seu coração e na sua mente: mas se eu tocar somente nas orlas desse homem, eu creio que eu vou ser curada. Se eu tocar somente nas vestes de Jesus, eu creio que eu vou receber o meu milagre. Então aquela mulher, ela saiu determinada, ela saiu disposta a ir buscar o seu milagre. Então, amados irmãos, quando nós vemos a casa de Deus, nós temos que sair disposto a receber o nosso milagre. E dizer: hoje eu vou para a casa de Deus, hoje eu vou adorar Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu estou com essa situação, eu estou com essa causa impossível, mas Ele é o Deus do impossível, Ele vai resolver nesta noite. E aquela mulher, amado irmão, ela saiu determinada a tocar em Jesus. E a Bíblia diz que quando ela se aproxima, ela tocou em Jesus. E quando ela toca, Jesus sentiu que saiu o poder dele. Ele sentiu que saiu virtude. E ele disse para os seus discípulos: quem me tocou? E quando os discípulos disseram: Senhor, o Senhor nos pergunta quem lhe tocou? Muita gente está aqui lhe tocando, muita gente está aqui lhe apertando, e nós não vamos saber quem foi que lhe tocou. É muitas pessoas que estão tocando no Senhor. E Jesus disse: alguém me tocou diferente, alguém me tocou de uma maneira especial, porque de mim eu senti que saiu virtude. Então, amados irmãos, muitas pessoas estavam tocando em Jesus, muitas pessoas estavam ali, mas alguém estava tocando nele diferente. Hoje, amados irmãos, nós estamos reunidos aqui, mas alguém está ligado diferente com Deus, alguém está ligado diferente para receber o seu milagre. Alguém chegou determinado aqui e dizer: hoje eu quero sair com o meu milagre, hoje eu quero sair com a minha cura, hoje eu quero sair diferente daquele culto. Alguém saiu determinado da sua casa
e dizer: quando eu chegar na minha casa, eu quero trazer uma resposta de Deus. Então aquela mulher, amados irmãos, ela saiu disposta a receber o seu milagre. Então, como a palavra de Deus diz, amado irmão, que quando nós se reúne para buscar o nosso Deus, nós temos que estar ligados. A Bíblia diz que o que for ligado no céu será ligado na terra, e o que for desligado na terra será desligado no céu. Então, para nós estar, amados irmãos, ligados com o nosso Deus, e para ele estar ligado com o seu servo, tem que estar ligado com o trono de Deus, porque a graça sobe, amados irmãos, e a graça desce, e Deus, ele manda a resposta. Por isso que ele diz: não se turbe, não se preocupe, porque eu estou convosco. E quando ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Então, amados irmãos, ele disse: eu vou para o meu pai, eu vou porque aqui acabou a minha missão, mas eu vou voltar novamente. E quando eu voltar, eu venho buscar o povo, eu venho buscar o meu servo e a minha serva, que tem sido fiel a mim, que tem me obedecido, que tem me buscado, que tem rejeitado os prazeres da carne, que tem rejeitado o pecado, a iniquidade. Eu tenho um lugar preparado para esse povo, eu tenho um lugar especial para eles, eu tenho um lugar onde eu vou preparar com carinho e com amor para cada um. E Deus diz: na casa de meu pai há muitas moradas para todos. Então, Deus, ele tem uma morada para cada um, amado irmãos. Assim como na terra é muita gente, mas cada um tem o seu lar, cada um tem o seu cantinho. E Deus, assim também, amados irmãos, ele tem esse canto para todos lá. É um lugar, amados irmãos, que todos vão viver uma vida maravilhosamente com Jesus. Somente em Jesus, amados irmãos, é que nós conseguimos ter essa vida em paz, com abundância. E ele diz: e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Deus, amados irmãos, ele quer o povo do seu lado, ele quer o povo perto dele, porque ele fez, ele formou, ele, amados irmãos, enviou o seu Santo Espírito a cada um ser humano. A Bíblia diz que Deus, ele deu do seu fôlego de vida, ele deu do seu Espírito a cada um. Cada um, amados irmãos, tem uma parte de Deus na sua vida. E por isso que Deus diz que quando o homem morre, ele volta para o pó e o Espírito volta para Deus. Porque é de Deus, amados irmãos, é dele, e tudo volta para ele. E Deus diz: e já sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados irmãos, ele é o caminho, ele é o canal, ele é aquele que conduz o ser humano à presença de Deus. Ele é aquele que vai levar a humanidade, ele é aquele que tem abrido o caminho para o povo passar, como foi cantado também nessa noite, que Deus, ele abre o caminho, assim como ele abriu o caminho no meio do mar para o povo passar, ele é o caminho também para o crente chegar na presença de Deus. Ele é o caminho, amados irmãos, foi ele que fez esse caminho, porque ele morreu na cruz do Calvário, para abrir, amados irmãos, esse caminho, o caminho que estava fechado, o caminho que estava encoberto ainda, mas ele veio para abrir esse caminho e para o povo passar. Glória a Jesus. Por isso, amados irmãos, que ele diz: se me amardes e guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus, ele disse: eu tenho que ir, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês só. Eu sei que o mundo, ele não é bom. Eu sei que o inimigo, ele está no mundo, e o inimigo, ele é perverso, o inimigo, ele é astucioso, ele é enganador. E eu vou mandar o Consolador, vou rogar ao Pai, e ele vai mandar o Consolador que vai guiar vocês. Ele é o Espírito da verdade, que ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ele, amados irmãos, é o nosso Consolador, o nosso amigo. Não há outro amigo como o nosso Consolador, Espírito Santo, como Jesus. Muitos se dizem ser nosso amigo, como foi falado aqui, como o irmão falou: meus amigos me abandonaram,
Então, amados irmãos, o verdadeiro amigo, ele nunca abandona. O verdadeiro amigo, amados irmãos, ele está do teu lado, no sofrimento, na luta, na dor, ele nunca te abandona. Assim como Jonas, quando ele fez com Davi, aqueles ali eram os verdadeiros amigos, uma aliança verdadeira de amigo, um para com o outro, que o amigo não queria ver a morte do outro, o amigo não queria ver o mal do outro, o amigo queria sempre ali defender ele. Quando Davi disse para Jonas: Jonas, teu pai quer me matar, e ele disse: não, meu pai não faz isso não, o meu pai não faz nada, antes que ele venha me contar, o meu pai não faz nada. Então ele disse: mas eu vou estar diante do meu pai, e ali nós vamos fazer um banquete, e ali eu vou dizer para o meu pai que tu não pôde estar, que tu foi à casa do teu pai, e se meu pai se irá é porque ele quer te matar mesmo, e aí eu venho e te aviso para que tu fuja. Então esse, amados irmãos, é o verdadeiro amigo que protege, que ajuda. Então ele disse que ali Saul se irou-se na terceira noite ali, na segunda noite, Saul se irou-se porque Davi não estava lá. Então Jonas, ele percebeu que Saul queria matar Davi. Então Jonas voltou e avisou Davi: Davi, meu pai quer te matar mesmo. Então, amados irmãos, o amigo verdadeiro, ele é para ajudar, ele é para consolar. E diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Glória a Deus. O mundo, amados irmãos, ele não pode receber o Espírito de Deus. O mundo, amados irmãos, por que ele não recebe? Porque ele aborrece. Jesus disse: o mundo me aborreceu, porque ele não concorda com a minha palavra. O mundo me rejeita. Então, quando o mundo rejeita a Deus, quando o mundo rejeita a Jesus, ele também está rejeitando o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, amados irmãos, ele só pode ser recebido pelos que entregam a sua vida para Deus, pelos que entregam a sua vida para Jesus. Então o Espírito Santo vem e habita naquela pessoa. Sem essa confissão a Jesus, não tem como o Espírito Santo habitar numa pessoa, porque a Bíblia diz que ele não habita em tempo sujo. Então ele só habita quando o tempo está limpo, ele só habita quando o ser humano está entregado, e ali o Espírito Santo vem e habita na vida daquela pessoa. Glória a Jesus. E diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, e ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, amados irmãos, nós vivemos na presença do Senhor, e um dia nós vamos viver ao lado dele. Um dia toda a igreja, não importa, amados irmãos, a denominação, mas se estiver indo de acordo com a palavra de Deus, se estiver fazendo conforme o querer e a vontade de Deus, é claramente que todos um dia vão se encontrar naquele grande dia, ali diante do trono do Senhor Deus. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o verdadeiro Deus, que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, que veio ao mundo morrer por cada um. Glória a Deus. E diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, amados irmãos, este é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Deus, ele se alegra com todos, amados irmãos, que guardam os seus mandamentos, aqueles que são obedientes, aqueles, amados irmãos, que amam a Deus verdadeiramente. Muitos só diz que ama de boca, mas quando passa, amados irmãos, para amar verdadeiramente como Deus quer, quando ele diz: aquele que me ama de corpo, alma, espírito, mente, se entrega a ele, esse é aquele que ama a Deus verdadeiramente, que faz, amados irmãos, conforme a sua palavra, conforme o Senhor lhe pede. E Deus diz: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, para que dê mais fruto, para que dê mais frutos. Então o crente, amados irmãos, ele tem que dar fruto. O crente, ele tem, amados irmãos,
que prosperar nos caminhos do Senhor. Ele tem, amados irmãos, que ter uma vida diferente. Ele tem que ter uma vida transformada pelo poder e a glória do nosso Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, no livro de Efésios capítulo 4, que diz assim: até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até que todos cheguem à unidade da fé. Então o crente, amados irmãos, ele tem que ter fé. O crente, ele tem que ter uma fé inabalável. Está acontecendo alguma coisa, mas o crente está confiando. Está passando por dificuldade, mas o crente está confiando, porque a fé dele, amados irmãos, é uma fé firmada na rocha. Como a Bíblia diz que a fé firmada na rocha, pode vir o vendaval, pode vir a chuva, pode vir ali a tempestade, mas aquela casa, ela não se move, ela não se abala, ela não cai, porque a fé do crente, ela está firmada na rocha. E o crente, amados irmãos, ele não pode perder a sua fé. Quando a Bíblia diz que Jesus, ele diz: e quando o Filho do Homem vier à terra, porventura ele vai achar fé na terra? Então essa fé, ela tem que ir até o final da caminhada do cristão. Essa fé ele não pode perder por nada. Porém, aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a medida da estatura completa de Cristo. Então, Cristo, amados irmãos, ele é completamente aquele que determinou a fé, é aquele que tinha uma fé inabalável. Então, nós temos que ter essa fé completa nele, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por roda, por todos os ventos de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Então, o crente, amados irmãos, ele não pode ser enganado com qualquer doutrina. O crente, ele não pode, amados irmãos, ser ministrado de qualquer forma. Ele tem que ser ministrado na palavra de Deus. É a palavra de Deus, amados irmãos, que tem que estar na boca do crente. O crente só deve falar o que está escrito na palavra de Deus. Ele não pode acrescentar nem diminuir. Como o Senhor Jesus disse, que aquele que acrescentar ou aquele que diminuir também, o Senhor tirará a sua parte ali também. E ele diz: procurando agradar a unidade do Espírito, pelo o vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, também fostes chamado em uma só esperança, em uma só vocação. Então, amados irmãos, nós todos somos chamados por um mesmo Deus, por um mesmo Espírito foi nos dado, é um só batismo, é um só Deus. Esse vínculo da paz é uma paz que nós temos que ter com todo. Como Jesus disse, que a paz, ela excede, amados irmãos, a paz, ela é aquela que Deus, Ele quer que sempre o cristão esteja com ela, que nunca o cristão venha perder essa paz. É bom que os irmãos vivam em união, é bom que os irmãos vivam em paz, porque essa paz é a paz que Deus, Ele deixou para nós todos. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Por quê? Porque essa paz é a paz verdadeira, é a paz de Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Glória a Deus. Então esse é o amor, esse foi o verdadeiro amor, a entrega. Jesus, ele demonstrou o seu amor em forma de sacrifício vivo. E nós devemos entregar o nosso corpo, o nosso sacrifício vivo, como é o nosso culto racional a Deus.